Vamos lá? Nesse vídeo eu vou mostrar como que a UEMA conseguiu, com as suas correções de redação, prejudicar alguns alunos. Eu tenho aqui uma amostra de 4 alunos, mas esse número é muito maior. Vários alunos me mandam mensagens, me mandam as redações, me mandam as devolutivas dos recursos e a coisa ali não está batendo. Eu não sei o que aconteceu neste ano com a UEMA, como foi feito o critério de seleção dos corretores, como foi feito o treinamento desses corretores e tal obscuro, qual a razão de ela não ter acatado vários recursos. Então vamos lá. Para base, para iniciar tudo que eu vou falar aqui, a gente vai ter que levar em consideração o edital da UEMA deste ano, que é este aqui que está no site da UEMA. Em relação à redação, o que ela diz? Só isso aqui, ó. Se vocês forem aqui, vocês vão encontrar somente isso. A avaliação da produção textual considerar os seguintes critérios para a correção. Significa, o que eles vão considerar como critério para a correção? Aí vem o critério 1, atendimento ao tema proposto. Ele vale 2 pontos. O critério 2, coesão textual, coesão entre as partes do texto. Critério 3, coerência dos argumentos. Critério 4, atendimento ao tipo de texto. Critério 5, domínio da gramática, domínio da língua portuguesa. Para aqui, só para a gente entender melhor, como é que eles colocam lá na hora de fazer a correção. Aí aqui eu tenho o critério 1, critério 2, critério 3, 4 e o critério 5. A redação geralmente é corrigida por 2 corretores. Então está aqui o corretor 1 e o corretor 2. Quando há discrepância, entra um terceiro corretor. Beleza, essa é a única coisa que a UEMA tem. Ela não diz nada em termos do que ela quer na redação dela, como é a conclusão dela, ela não diz nada. Só para que vocês tenham uma ideia, o Enem, o que o Enem faz? O Enem simplesmente tem, 5 cartilhas voltadas somente para a sua redação, fora uma cartilha que eles lançam o ano todo, para que vocês entendam o que eu estou falando. Tá aqui, cada critério. A competência 4 do Enem tem uma cartilha explicando tudo o que eles querem. A competência 3 do Enem, que é a argumentação, olha a cartilha do Enem explicando tudo o que eles querem. Detalhe, isso está disponível no site do INEP, está disponível no MEC. O Enem, olha o que ele tem aqui, ó, situações que levam a nota 0. Olha a cartilha que eles têm explicando tudinho. Tem mais, competência 1, que é gramática no Enem. Olha só, tudo ele vem explicando. Inclusive o Enem deixa claro que, a partir de 2 erros gramaticais, aliás, quando o aluno tem até 2 erros gramaticais, a nota máxima na competência 1, que é de 200, ela deixa bem claro isso. Olha só, competência aqui 3, o Enem deixa bem claro, ou seja, o Enem tem 5 cartilhas disponíveis explicando. Gente, isso é só para a redação, viu? Isso não é para a prova do Enem, é somente para a redação do Enem, fora a cartilha do participante que sai todos os anos. A UEMA tem o quê? Um simples edital aqui, sendo que a UEMA faz essa prova há não sei quantos anos e nunca percebeu isso. Então vamos começar aqui com os disparates da redação da UEMA. Para entender, vamos lá. O aluno fez a redação, não concordou com a nota, a gente entra com o recurso. Até aí, ok. A UEMA não aceita o recurso e ela dá a justificativa. É em cima das justificativas que nós vamos ver os absurdos. Então vamos começar aqui. Esse aluno, Arthur Lourenço Silva, a inscrição dele aqui embaixo, ele estava na 12ª posição para a CFO, 12º colocado. Ele desce para a posição 90. Vai vendo, ele estava na posição 12 e desce para a posição 90. O que o prejudicou? A correção da redação. Ele tirou 6 na redação dele. Vamos entender aqui por que ele tirou 6 de acordo com a UEMA. Ela diz o seguinte, a justificativa que ela deu aqui, ela diz o seguinte, ainda que proponha relações intertextuais, o candidato não demonstra ao longo do texto o aspecto, aspecto autoral com autonomia da escrita.
aspecto autoral com a autonomia da escrita. Então, a primeira pergunta que eu faço para que a UEMA lance uma cartilha, venha a público se justificar. O que é aspecto autoral? Por quê? O UEMA, no seu edital, não diz o que é autonomia da escrita. Ele não teve autonomia da escrita, várias interpretações. Alguém escreveu por ele, ele não foi autônomo. Então, a UEMA, venha a público explicar o que é autonomia da escrita, porque nós, como professores de redação, como professores de português, não sabemos o que é essa tal autonomia subjetiva. E um vestibular não pode ser subjetivo. Não tem autonomia. A nota dele, aqui, incoerência dos argumentos, 1,5. Atendimento ao tipo de texto, 1. Ele não teve autonomia. Mas vamos pegar aqui uma redação que tirou 9. Essa redação tirou 9. Olha o que diz o desenvolvimento 1. Não é a do Arthur, tá? É uma outra redação que tirou 9, só para vocês entenderem. Vale pontuar de início que o Macunaíma, no decorrer da obra, apresenta, sim, como muitos brasileiros, um caráter dualista. Nessa perspectiva, apesar de o protagonista, por vezes, agir com esperteza e até em certo momento, e até em certo ponto, né, com malandragem, em outros momentos, ele atua com inocência, inclusive sendo enganado, como, por exemplo, quando fora enganado na cidade de São Paulo, e o motivo de risos de algumas meretrizes. Assim, é notório que o livro ainda hoje representa os brasileiros. Aí eu pergunto, vem aqui, isso aqui é um texto dissertativo argumentativo ou é uma análise da obra? Não sei. Porque lá ela diz que é texto dissertativo argumentativo, mas aqui eu tenho uma análise de obras. O aluno aqui tira 9 com isso, o Arthur Lourenço tira 6, porque a UEMA alegou que ele não tinha aspecto autoral nem autonomia de escrita. Fica o questionamento. O que é para se fazer na UEMA? É uma análise da obra, pegar as obras que ela dá e sair explicando tudo da obra, porque deu 9. Não deu para entender. Então, UEMA, apresente-se para explicar isso. Esse é o parecer dele. A conclusão. Gente, a conclusão da UEMA sempre foi algo obscuro. Por que é algo obscuro? Eu vou voltar aqui. Esse é o Arthur Lourenço, começar com a conclusão dele. Ela não diz no seu edital como ela quer a conclusão, não está. Vocês podem ler esse edital de cabo a rabo, de cima para baixo, de todo jeito. Vocês não vão encontrar o que ela quer na conclusão. Apenas dizendo que ela quer um texto dissertativo, argumentativo, em prosa. Beleza. Ela, em termos de conclusão, deveria avaliar o candidato em atendimento ao tipo de texto, porque nem está claro para o UEMA, tá? Atendimento ao tipo de texto, vamos lá, se ele fez um texto dissertativo argumentativo em prosa, introdução com tese, argumentos e a conclusão. Tá? Ela não deixa claro isso. E o que ela diz do candidato? Olha o que ela diz sobre esse candidato Arthur Lourenço. Além disso, a conclusão não cumpre sua função, uma vez que foi apresentada uma proposta de intervenção característica de outro certame. Ou seja, ela diz que ele tirou nota baixa porque ele apresentou uma proposta de intervenção. E proposta de intervenção é característica de outro certame. Qual é o certame? É o Enem. Até o Selma também pede proposta interventiva. Mas ela diz bem aqui, ó, diferente do modelo preconizado pelo PAS. Então eu te lanço a pergunta, UEMA. Qual é o modelo preconizado pelo PAS? Porque no teu edital não tem, meu amor. Não tem, bebê. Então, UEMA, bota lá no teu Instagram, UEMA Oficial, bota no teu site da UEMA qual é o modelo preconizado, porque não tá. Tá aqui, ó, teu edital tá aqui lindinho. Qual é o modelo preconizado? Como a gente não tem um modelo preconizado, a gente vai de acordo com os livros de redação que existem. Porque eles são maiores que o edital. A UEMA, para um edital, ela precisa estar baseada na literatura. A proposta de intervenção, vamos ler o que ele colocou. Infere-se, portanto, que é possível formar um Brasil desenvolvido, caso os males do passado sejam tanto solucionados quanto superados. Então, o que ele fez? O que mandam os livros de redação, uma retomada da tese. E aí ele diz aqui, para isso, medidas estatais são fundamentais para combater a desigualdade deixada pelos ancestrais, promovendo, então, auxílio eficiente aos grupos de maior vulnerabilidade. Ademais, as famílias devem ensinar os jovens sobre o multiculturalismo brasileiro, com o fito de estar
atrelamento, não sei aqui o que ele colocou, né? E possível ato de preconceito. Sendo assim, as feridas seculares serão cicatrizadas, promovendo Dessart apenas nos livros, tarará. Ele fez a proposta. A UEMA disse que não aceita a proposta. Beleza. Vicente de Paula. Vai vendo que vocês vão já vendo a loucura aqui. Vicente de Paula. O que ele diz de Vicente de Paula? Vicente de Paula tirou 7,5. Ele diz aqui, ó. A coerência global do texto tem problemas, haja vista que não apresenta conclusão. A redação foi desenvolvida com base em padrões definidos por outro exame, o qual exige uma proposta de intervenção, diferente do proposto pelo PAS. Então, de novo, eu lanço a pergunta: qual é o proposto pelo PAS? Não tem. Ele diz a coerência. Peraí, mas coerência é aqui, ó, em coerência dos argumentos. Quer dizer que nem ela sabe onde que ela vai despontuar o aluno, porque ela fala coerência global. Coerência global, coerência aqui está no 3. Se ela está falando que o aluno fez uma proposta de intervenção e não uma conclusão de acordo com o que ela pede, não deveria ser avaliado no 3, mas bem aqui, ó, em atendimento ao tipo de texto proposto. A redação do Vicente diz: Destarte fica evidente que é importante discutir acerca de um Brasil contemporâneo com B maiúsculo, sem os males enraizados do passado. Portanto, é preciso que o governo atue em conjunto com a sociedade, garantindo assistência aos desamparados e combatendo as desigualdades sociais. Assim, tais problemas presentes no período colonial poderão ser mitigados no Brasil odierno. Beleza, fez proposta ao EMA. Não pode proposta, porque tem que ser o nosso modelo. Mas qual é o teu modelo, gata? Qual é o teu modelo, bebê? Agora aqui o aluno Paulo Henrique Gomes, que também foi prejudicado na sua nota. O que a UEMA diz? Primeira redação dele. Primeira avaliação. Ela diz o seguinte: a redação não apresenta o fechamento das ideias desenvolvidas ao longo do texto. Isso se deve ao fato de a conclusão ter sido substituída por uma proposta de intervenção. A adoção de um padrão próprio de outro exame deixou o texto com apenas 2 partes da escritura: introdução e desenvolvimento. Quer dizer que o menino não fez conclusão. Ele não fez conclusão. A UEMA ficou cega, não viu conclusão. Ela deu aqui para ele 1,75 em atendimento ao tipo de texto. Bora ver a redação dele. Ela diz o seguinte: depreende-se, portanto, que com a propagação de uma mentalidade de diversidade, respeito e igualdade, é possível pensar em um Brasil contemporâneo com B maiúsculo. Retoma tema e tese. Assim, urge que o Estado, em parceria com a mídia socialmente engajada, promova políticas públicas de conscientização sobre a importância que faltou acento aqui, mas não é isso que a gente está vendo, das variadas culturas, raças, mentalidades, a fim de difundir sentimentos de coletividade entre os brasileiros. Com essas medidas, o país poderá se aproximar do desenvolvimento humano citado em Herbert de Souza, a ser um fato de o Brasil com B maiúsculo. Beleza? Vamos lá, aluna prejudicada. Andréia Sena estava dentro das vagas, foi para a posição 51. 51, ela estava dentro das vagas, mas desceu. Foi lá pro fosso. Posição 51. E olha o que a UEMA diz aqui. A UEMA diz o seguinte: não há conclusão no texto. Não há. Ela fez 4 parágrafos, mas a UEMA ficou cega. Não há conclusão no texto. Pois o candidato, mas não é candidato, é candidata, apresenta uma proposta de intervenção. Quando ela diz o candidato, está vendo que está sendo uma coisa bem genérica? UEMA, ela não é candidato. Ela é candidata, UEMA. Tá fazendo uma... Qual é a tua, hein? Fazendo uma coisa genérica. Tá aqui, ó. O candidato apresenta uma proposta de intervenção no último parágrafo, o que não caracteriza a finalização de ideias de um texto de caráter argumentativo. Decora isso. Ela diz que não caracteriza, que não é o caráter de um texto argumentativo. Além disso, trata-se de um modelo textual de outro certame, diferente do PAS. Então vamos lá. Qual é o do PAS? E ela disse que não é caráter de texto argumentativo. Não é. Beleza. Olha o que ela fez aqui, gente. Coerência 1. Atendimento ao tipo de texto 1,75. A menina foi lá para baixo. Agora vamos lá. O que dizem os livros em relação à redação? Meu amor, antes de dar aula, a gente precisa de teoria, ou como diria Rita Santos, de teoria. A gente precisa de embasamento teórico, não é pegando assim redação e sair corrigindo à torta e à direito. Vamos lá.
Redação para concursos, Enem e vestibulares. Lá na página 67, olha o que ele diz. A conclusão deve, portanto, retomar a tese apresentada na introdução. Todos eles fizeram isso. Encerramento ao ciclo textual. Faz-se ainda conveniente que, além de retomada da tese, a conclusão apresente uma opinião ou uma sugestão de intervenção que aponte para a solução do problema discutido na redação. Meu amor, está aqui um manual de redação que diz isso. Como a UEMA não traz o modelo dela, a gente vai ter que cair nos livros. E a literatura está bem clara que o aluno pode finalizar um texto dissertativo argumentativo, mas ela disse, a UEMA disse que não caracteriza, propondo aqui uma solução. Vamos para outro. Redação discursiva e oficial, a editora Alunos, do Marcelo Paiva. O que ele diz lá na página 104? Conclusão. Momento em que a retomada, em que se retoma a ideia principal, todos eles fizeram isso. Ou pode se apresentar uma solução quando a abordagem permite. A abordagem do tema qual foi? É possível a construção de um Brasil com B maiúsculo? Então eles disseram que é possível. Como que é possível? Daquele jeito, propondo. Ou, não entendi, Uema, quer dizer que nem tu mesmo entendeu o teu próprio tema? Que esse ano foi uma loucura, tu mesmo não entendeu o teu tema? Uema, pega a tua prova, vai lá no teu site, baixa a tua prova, Uema, em PDF e lê a tua prova de redação, Uema. Vê o que está escrito. É possível um Brasil com B maiúsculo? Isso que tu está perguntando para o candidato, Uema. Então o candidato vai dizer, é possível um Brasil com B maiúsculo. Mas como que é possível um Brasil com B maiúsculo? Ele vai solucionar, Uema. Meu Deus, vamos mais. O que diz aqui? Redação de textos dissertativos, concursos e vestibulares e Enem. Tá aqui, ó. Cobertura para a base de uma situação real. A conclusão pode apresentar uma sugestão de solução. Tá escrito, meu amor. No caso em que as bancas apresentam uma situação de conflito ou um problema, o tema foi um problema, concreto ou hipotético, a conclusão deve necessariamente apresentar a solução. Olha aqui, olha a palavra profética do livro, vai vendo aqui o Uema. A conclusão deve necessariamente apresentar a solução, ou melhor, encaminhamento da situação, Uema. Tu vai de encontro a isso aqui, bebê, sendo que teu edital tu não disse como tu quer a tua conclusão. E aí vamos lá. Descomplicando a redação, o que diz? Introdução, desenvolvimento, fechamento por sugestão, intervenção por síntese ou por dedução. E aí, bebê? Continua. Redação de A a Z. O que diz redação de A a Z? A conclusão não traz informações novas. Os candidatos não trouxeram informações novas. Muito menos argumentos, porque consiste no fechamento das ideias apresentadas. Ou seja, é feita uma reafirmação da tese. Os 4 fizeram a reafirmação da tese. Dependendo do tipo de comando da proposta e do tema, pode ser apresentada uma hipótese de solução. Qual era o tema? É possível um Brasil com B maiúsculo. Então eu vou dizer como que é possível um Brasil com B maiúsculo. Curando os males do passado. Como que se vai curar os males do passado? Aliás, como que esses males do passado vão ser curados? E aí, Uema? Continua. Redação para Enem e vestibulares, da Andréia Ramal. O que diz aqui? Portanto, lá na página 34, não basta escrever o parágrafo de conclusão, deixando o texto em aberto, para o leitor refletir ou decidir. Você precisa demonstrar que é capaz, além de analisar os diversos lados de uma questão complexa, propor uma alternativa de encaminhamento ou de solução para o problema, de forma objetiva e realista. Os 4 fizeram isso, e eu te pergunto, Uema, por que foi tirado o ponto? Ah, porque não usou o modelo da UEMA. Então, qual é o teu modelo, Uema? Ainda esse PAS de 2021 e 2022 ainda não lançou o edital. Seria bom vocês assistirem a esse meu vídeo por completo, escutarem professores de redação e não amadores, para vocês fazerem um edital decente no que tange a questão da redação. Vamos lá. Agora vemos contradição. É contradição. O jumento aqui botou contradição. Mas vamos ajeitar aqui, ó. Tá igual o edital da UEMA da redação. Todo pôde, mas vamos ajeitar. Contradição. Onde que está a contradição? Agora é que vem a cereja do bolo, a melhor parte. A UEMA, para esses 4 candidatos, veio com um discurso. Não aceitou a proposta de intervenção porque é característica de outro certame.
Ela só não contava com uma coisa, que alunos tiraram nota 10 e que a gente tem acesso a essas redações de alunos que tiraram nota 10. Então vamos lá. Redações que a UEMA já corrigiu em anos anteriores. Eita, botei aqui anteriors. É o verdadeiro edital da UEMA, tá? Pôde. Vamos lá. Essa redação aqui é de Francisco Júnior, aluno lá do Tese. Tirou nota 10 no ano de 2018. E olha a conclusão do Francisco Júnior. Em suma, a demasiada exposição nas redes sociais advém de uma geração conectada e que vive ostentando. Porém, essa publicação constante da rotina do indivíduo serve de pano de fundo para ações criminosas. Olha, lá vem. Devido a isso, é necessário, vamos lá, devido a isso é necessário que a escola, como máquina socializadora do Estado, promova palestras aos jovens, com o fito de conscientizá-los sobre os riscos da exposição nas mídias digitais. Dessa maneira, poder-se alcançar o ideal de Einstein. É uma proposta. E aí? Quer dizer que 2018 valia, 2021 não vale. Então, tu teria que ter dito isso no teu edital. Atenção, alunos. Atenção, alunos. Atenção. Segurança. Segurança. No PAS de 2021, nós não vamos aceitar proposta. Vocês não fizeram isso. Continua. Vai vendo a contradição. Redação de Igor Fabrício, ano de 2018, redação considerada nota 10 pela UEMA. Em suma, a exposição constante nas redes sociais configura-se como uma tendência perigosa e nos dias atuais requer cautela por parte de quem opta em abrir mão de seu universo pessoal a terceiros. Aí começa a proposta. O bom senso em filtrar o conteúdo a ser divulgado é de suma importância, porque evita possíveis inconveniências. Somado a isso, a mídia deve parar com rotulação de padrões de vida, valorizando cada indivíduo segundo a sua característica. Dessa maneira, talvez a felicidade de Aristóteles possa ser atingida sem riscos. É uma proposta de intervenção. 2018 valia, 2021 não vale? Continua. Redação de 2020. Aquele tema de redação que foi a importância do brincar e do divertir-se para o pleno desenvolvimento humano. Amanda Pires tirou nota 10. E olha a conclusão da Amanda Pires. Em suma, as formas de lazer e divertimento são saudáveis. Saudáveis são relevantes para a constituição de pessoas completamente desenvolvidas. É preciso, tendo isso em vista, que tanto o poder público quanto o cidadão formulem juntos soluções para que os aparatos legais sejam efetivamente garantidos e para que sejam gerados indivíduos compromissados com o seu vivenciar. Quer dizer, 2020 a UEMA aceitava tranquilamente proposta de intervenção, tanto que deu nota 10 aqui para essa candidata. 2021 a UEMA não aceita. Mas se ela não aceitasse, ela deveria ter colocado no edital. Atenção, candidatos, no edital de 2021 nós não aceitaremos proposta de intervenção. Ou colocado no Instagram do UEMA oficial, ou colocado lá no site da UEMA, mas não fez isso. Se ela não fez, então, se não está no edital, então a gente vai usar como base a literatura de redação que existe, que eu já mostrei aqui. Vários livros de redação mostrando que é sim possível fazer uma proposta. Agora vem uma aberração aqui que eu não consegui entender. Atenta para o detalhe. Esse candidato é o Robson Magalhães, ele tirou nota 9. A UEMA despontuou aqui porque ele fez uma proposta. Atendimento ao tema, ok. Não vamos. Coesão textual, ok, não está sendo o nosso foco. Coerência deu para ele 1,25. 1,25. Atendimento ao tipo de texto deu para ele nota 2. Tá. Olha o que diz da Andréia Sena aqui, ó. Não há conclusão no texto, pois o candidato apresenta uma proposta de intervenção no último parágrafo, o que não caracteriza a finalização de ideias de um texto de caráter argumentativo. Além disso, trata-se de um modelo textual de outro exame diferente do PAS. Isso aqui no critério 3. Ela avaliou essa questão de o aluno ter colocado proposta no critério 3. Qual é o critério 3? É coerência, coerência dos argumentos. É o critério 3. Mas dizer se tem conclusão, não tem conclusão, introdução, desenvolvimento, conclusão, não se avalia em argumentação, se avalia em atendimento de tipo de texto, que é um texto dissertativo argumentativo. Introdução com a tese, argumentos e a conclusão. Era aqui que ela deveria ter avaliado. Nem a própria UEMA sabe onde ela vai avaliar a redação dela.
Nem ela mesma sabe onde avalia, porque o candidato aquele tem proposta de intervenção. Ó. Percebe-se que não se pode ignorar contemporaneamente um Brasil com B maiúsculo, em que a cultura brasileira é plenamente valorizada. Entretanto, a formação de um país mais cordial não é uma missão impossível. Para isso, é essencial que o governo federal promova palestras escolares acerca do multiculturalismo brasileiro, com o objetivo de formar uma sociedade futura capaz de observar um Brasil ideal com as desigualdades. Tem proposta, só que a UEMA não soube, só que é a nota dele, né? A UEMA avaliou incoerência dos argumentos. Nem a própria UEMA sabe como avaliar o candidato dentro dos seus critérios. Nem a própria UEMA.